Então, gente, boa tarde. Eu trouxe um recorte aqui bem específico. O nosso tema é a liberdade de imprensa, né? Especificamente os limites da liberdade de imprensa. E eu trouxe um recorte ainda mais específico, que é a LGPD e a proteção de dados pessoais e os limites da liberdade de imprensa. São dois direitos constitucionais assegurados e, em certos momentos, eles, não vou dizer que eles conflitam, mas eles buscam se harmonizar, porque a liberdade de imprensa é um direito muito importante, né? A democracia não vive sem a imprensa, e uma imprensa livre e com a liberdade de expressão, ela é essencial para a democracia. Isso aí o Zé Carlos já falou muito bem, eu vou aproveitar os princípios que ele nos passou e vou direto ao assunto, né? O que é a proteção de dados pessoais? Primeiro, o que são dados, né? Dados são informações que podem fazer sentido ou não, informações soltas, né? A informação já é um dado que foi compreendido de alguma forma. Os dados pessoais, eles têm um tratamento especial, né, devido à sua importância para os direitos fundamentais das pessoas. Por exemplo, a gente tem dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais nem sempre identificam as pessoas. Às vezes é só um CPF, um nome, uma coisa assim. O CPF, naturalmente, que você pode identificar, mas às vezes um nome, pode ter o nome, o homônimo. Então, não é tão, assim, tão crítico. Agora, dados sensíveis, o que são dados sensíveis? A gente, por exemplo, uma biometria, uma foto, um padrão de consumo, um score financeiro, isso tudo são dados sensíveis. Em certos momentos, a liberdade de imprensa, ela conflita, né? Ela se harmoniza com a possibilidade ou não da divulgação indiscriminada desses dados, né? Eu trouxe aqui 3 exemplos, que eu vou ser um pouco breve, porque o tempo está um pouco corrido, então vou direto ao assunto, né? Eu trouxe aqui três situações para gente depois discutir e debater. Eu vou começar só falando o seguinte: a LGPD, que acho que todo mundo sabe, é uma lei que foi editada em 2018, né? Ela entrou em vigor agora em 2020, setembro de 2020, e ela basicamente regulamenta o tratamento de dados. Tratamento de dados pessoais, né? Tratamento de dados é tudo que envolve a captura, a edição, o transporte, a portabilidade de dados pessoais. Então, por exemplo, no artigo 4º, quem já teve a oportunidade de dar uma lida na LGPD, no artigo 4º, ela especifica a quem se dirige a LGPD e tem também a quem não se aplica. E, assim, eu fiquei surpreso, que eu não sabia, fui descobrir agora com essa pesquisa, que diz que as atividades exclusivamente jornalísticas não são cobertas pela LGPD, ou seja, os jornalistas estão isentos de cumprir a LGPD. Então, quer dizer que os jornalistas podem divulgar qualquer coisa, né? Seria isso, talvez. É claro que não, né? Existem esses limites. E não é só os jornalistas também, né? Atividades acadêmicas, por exemplo, nós estamos fazendo uma pesquisa, a gente pode tratar dados sem que a gente se submeta aos critérios da LGPD, e também as questões de exclusivamente artísticas também são isentos de cumprimento da LGPD. Então, por exemplo, em que medida a gente pode ponderar, né? Quando é que eu posso evitar que uma matéria jornalística seja publicada se ela estiver infringindo a lei de proteção de dados, né? Então, quer dizer que, como o artigo 4º diz que que os jornalistas não são obrigados a cumprir a lei, então eles podem divulgar qualquer coisa. Não é bem assim, né? Apesar da lei exceder os jornalistas. Mas, por exemplo, o próprio jornalismo tem o Código de Ética do Jornalismo, eu estive lendo, o artigo 3º diz, como o Zé Carlos comentou, que as notícias têm que ser verdadeiras e de interesse público. Esse é um ponto bem importante, a gente discutir o que é interesse público. Né? Existe até um trocadilho que se faz, o que é interesse público e o que é interesse do público. Às vezes é interesse do público, mas não tem interesse público. E esse ponto é que o jornalismo, quando as atividades, a gente fala, as atividades essencialmente jornalísticas, elas têm que ter interesse público. E nem sempre algumas matérias são veiculadas, não têm interesse público. É uma questão mais assim de sensacionalismo. Eu vou trazer um caso aqui, não sei se alguém lembra desse caso. Em 2016, quando teve as Olimpíadas no Rio de Janeiro, teve um jornalista americano, o nome dele é Nico Hines. Ele é do jornal Daily Beast. Ele, através de um aplicativo de encontros,
tipo um Tinder da vida, acho que não era o Tinder, era um outro aplicativo. Ele fez contato com vários atletas e descobriu quem eram os homossexuais, marcou encontros, na verdade ele não foi, né, ele só queria identificar quem eram, e divulgou uma lista de todos os atletas que ele conseguiu descobrir que eram homossexuais. A gente sabe que em 73 países, dele, 13 países condenam a pena a homossexualidade com pena de morte. Né? É crime você ser homossexual em 73 países, e em 13 deles você é punido com morte. Então, vocês imaginam o que aconteceu, que alguns atletas não puderam voltar para casa, né? Nos países aí ficou complicada essa situação. O que aconteceu? No mesmo dia que essa matéria foi veiculada por esse jornalista, o veículo, que foi o Daily News, Daily Beast, ele tentou se justificar, tentou consertar, mas acabou saindo pior, ele tirou a matéria do ar. Mas, assim, o jornalista não foi punido. Curiosamente, eu estava vendo, ele continua trabalhando hoje, isso já tem o quê? 5 anos, né? Foi em 2006, ele continua trabalhando no mesmo jornal. A única coisa é que a matéria saiu do ar, os outros jornalistas que recriminaram, né? Ele foi punido assim moralmente, mas ele continuou lá. Agora, isso aí foi um negócio muito, muito discutido na época, porque, por exemplo, qual é a relevância dessa informação? Né? Qual é o interesse público de você saber quem é homossexual, quem não é? Isso interessa para quem? Né? Inclusive, nessa mesma época, eu vi também que se descobriu, você vê qual é o interesse desse tipo de informação, né? Por exemplo, se descobriu que o irmão do Luciano Huck também era gay. Aí isso divulgou e tal, ele foi aquela calça justa, por quem interessava isso? Então, assim, são esses limites desses dados sensíveis, dados pessoais sensíveis, que eu venho trazer aqui para a gente discutir. Né? O jornalismo é uma atividade essencial, né? Mas, ao mesmo tempo, não é absoluto esse direito. Né? Ele se harmoniza com outros direitos. Tem um caso agora com essa questão da Covid também, que ficou muito em evidência, a questão de informações médicas, né? A gente sabe que tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução, se não me engano, 1605 de 2000, que proíbe que os prontuários médicos sejam divulgados, a não ser com o consentimento do paciente. E você vê, eu vou trazer um caso aqui que aconteceu, que eu acho que o pessoal deve lembrar, com a questão do presidente da República, que pegou o Covid e depois ele ficou curado e o pessoal queria que ele divulgasse, que ele apresentasse o laudo médico. Ele disse que não ia apresentar, que ele estava falando que ele estava curado e pronto, e que não ia apresentar, que era direito fundamental dele de não divulgar essa informação. Então ficou também uma discussão, né, dos jornalistas que queriam que pegar o laudo dele para apresentar, e acabou que não, ele não mostrou, né, e a palavra dos médicos dizendo que ele estava curado foi o suficiente. Mas isso, na época, inclusive a LGPD nem estava, isso foi em 2019, não, foi em 2020, foi ano passado. A LGPD não estava em vigor ainda. Mas isso levantou uma discussão muito grande com essa questão, né, da LGPD, da proteção de dados pessoais e o limite da liberdade de imprensa. Não é tudo também que você pode divulgar, né? Existem esses direitos de personalidade, direito de imagem, da honra, que confronta com esses limites. Né? A gente sabe que não existe hierarquia entre esses princípios, entre essas garantias. Então, você tem que ponderar, né? Você tem que ver cada caso. Existe um outro caso também que foi muito, muito divulgado, que, inclusive, ele está correndo ainda, né? Que foi o caso, não sei se o pessoal lembra também, se foi em 2019, que um jornalista, acho que o João Paulo Sacconi, que é da revista Época, ele contratou um serviço de coach da esposa do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, a Heloísa Bolsonaro, e fez 5 consultas com ela de um acompanhamento psicológico, ela é psicóloga, e ele gravou tudo e divulgou isso. Né? Sem o consentimento dela, ele só depois de tudo, ele informou, olha, eu sou jornalista, depois de tudo, toda a consulta, ele gravou tudo, divulgou, que falou com ela que ia divulgar isso, ela queria falar alguma coisa, ela até achou que era mentira, e depois foi divulgado e deu uma tremenda confusão. Ela falou que ia processá-lo, né? E realmente o processou, eu pesquisei, achei o processo. Curiosamente, agora em fevereiro de 2021, o Polo Passivo tem um monte de gente, além do jornalista, tem a revista Época, tem o Globo, tem outras pessoas lá, que eu não sei quem são, talvez o pessoal lá da editoria da revista, né? Processou todo mundo e ganhou. Agora, vocês vejam que curioso, eu fui ver, li parte da sentença, vi lá no Jus Brasil alguma coisa que eu tive acesso,
Olha que curioso, a divulgação jornalística não foi penalizada, foi divulgado sem problema. Onde que o jornal o repórter, o jornalista foram penalizados? Na divulgação de material publicitário sem consentimento da parte. Você vê, nada a ver com o que ela estava questionando, né? Acho que provavelmente o advogado questionou isso também, mas a questão maior era a questão de ter sido divulgados dados pessoais dela, né? Falou de como é que ela trabalhava, o preço, falou um monte de coisa. Eu acho que na defesa, eu não li, mas pelo que eu entendi da decisão, a revista se defendeu dizendo que aquilo foi uma divulgação do trabalho dela. Não, isso aqui foi uma divulgação, uma publicidade para você, de graça. Só que, assim, foi entendido que você não pode, ainda que a imprensa seja livre para se expressar, ela não pode divulgar material publicitário sem o consentimento da parte. Então, você vê que curioso. E a notícia, eu fui ver, está até hoje lá. Se vocês pesquisarem aí, o jornal Época, né, a revista Época, está lá com a notícia até hoje. Eles foram condenados, né? Claro que ainda cabe recurso, está transitando isso em Brasília, mas a notícia está lá, não foi retirada. Então você vê que curioso, né? E o que eu estava falando da questão do prontuário médico, o Conselho Federal de Medicina tem uma resolução, a 1605 de 2000, que proíbe a divulgação dos prontuários, e por outro lado tem uma lei, se não me engano, 6.259, eu acho, de 75, que obriga compulsoriamente os médicos a informar as autoridades sanitárias se houver alguma doença contagiosa. Então você vê que sempre tem os dois lados da história, um proíbe, o outro permite. Então é uma questão assim, é um caso super complexo, essa questão de você divulgar dados pessoais. Agora, o direito à liberdade de jornalismo, ele é muito importante, é importante para a democracia, agora não é absoluto, como a gente pode perceber. Né? Agora a gente vê esses processos todos aí que eu citei, tem vários outros, não vou falar aqui muita coisa, mas assim, a gente vê que realmente é muito importante esse direito à liberdade de imprensa, e ele não é ponderado assim, menos, né, não é considerado menor do que qualquer outro direito. Você vê a liberdade de você ter, né, o que eles chamam de autodeterminação informativa, que está no artigo 2 da LGPD, que são os fundamentos da LGPD. Você vê que interessante, a LGPD é uma lei duríssima, né, para você evitar a divulgação de dados pessoais, principalmente quando for menores, crianças, pessoas vulneráveis e tudo. Você não pode divulgar, mas eles excetuam a atividade exclusivamente jornalística. Você vê que essa palavra exclusivamente, ela é importante para a gente saber em que ponto a gente pondera esses direitos. Por exemplo, eu estive vendo, a assessoria jornalística já não é coberta por essa exclusão, porque ela não é essencialmente jornalística. Os assessores, eles podem ser penalizados, inclusive no sentido de que se um jornal tem uma base de dados de assinantes, ele está sujeito à LGPD, não está sujeito na parte da divulgação do material jornalístico, exclusivamente jornalístico. Então, só para finalizar, a gente chega à conclusão de que os direitos não são absolutos, naturalmente, a liberdade de imprensa muito menos, e o que é importante é a gente ponderar cada caso, né? E a LGPD e os dados pessoais, eu não vou entrar em detalhes aqui porque é bastante grande, né? Mas é uma questão, por exemplo, você pode ser identificado por um dado sensível e isso pode lhe fazer muito mal, dependendo das circunstâncias. Vamos supor, se eu sou um empregador e eu tenho acesso a uma base de dados de uma rede de farmácias, e eu consigo saber que algumas pessoas tomam alguns determinados medicamentos, eu posso discriminar essas pessoas sabendo, essa pessoa tem uma determinada doença, eu não quero essa pessoa na minha empresa. Né? Eu, por exemplo, se eu sei, isso acontecia um caso nos Estados Unidos, numa pessoa que foi comprar numa loja e teve seu score financeiro abaixado, porque naquela determinada loja era um bairro de classe média baixa, e a maioria das pessoas que compravam naquela loja davam um problema para pagar, eram maus pagadores, tinham um crédito baixo, então a pessoa teve seu score abaixado por nada, só por causa de um algoritmo, né, que fez aquela conta e sabe que quem compra naquela loja tem uma propensão maior de não pagar suas contas. Então, assim, essa divulgação por meios jornalísticos de informações sensíveis, ela é muito criteriosa, muito importante, assim, muito delicada, né? E a questão a gente ponderar, né, e saber em que medida você pode divulgar é interesse público e em que medida é interesse do público, né? Sempre ponderando, já que a gente sabe que não há direitos absolutos
no nosso ordenamento jurídico. Basicamente, eu queria agradecer e deixar uma frase para a gente refletir, que eu ouvi, que eu achei super interessante, que tem muita gente, eu mesmo mudei de pensamento depois de ouvir essa frase, que eu pensava assim, eu não me preocupo com a minha privacidade porque eu não tenho nada para esconder. Né? O que eu tenho para esconder? Não tenho nada, então a privacidade para mim não é importante. Mas quem pensa assim, pode fazer uma analogia e pensar assim, poxa, se eu não tenho nada para dizer, então eu também não vou resguardar a liberdade de expressão, já que eu não tenho nada para dizer. É uma coisa para a gente pensar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, Kemel. Foi ótimo. Achei muito boa a sua exposição e faz a gente pensar em muitas coisas. Mas eu queria pontuar uma coisa que me parece importante. Você fez aí uma contraposição. De um lado, a liberdade de expressão e de imprensa, né? De outro lado, o direito à proteção dos dados pessoais, né? Notadamente os dados sensíveis, que são aqueles mais importantes para o indivíduo, para a pessoa, né? E você deu alguns exemplos em relação a esses dados pessoais, por exemplo, o que diz respeito à religião ou à condição de saúde, etc. Aliás, quem gosta de cinema, então eu indico até um filme que é muito interessante e que mostra bem o quanto que pode ser assustador, né, no futuro, ver o filme Gattaca. Não sei se vocês já ouviram falar nesse filme. O filme Gattaca é muito interessante porque exatamente mostra um futuro mais ou menos distópico em que as pessoas não têm mais essa proteção dos dados pessoais, porque o próprio DNA das pessoas já ele é conhecido das empresas, conhecido, enfim, de outras pessoas, né? Você só é contratado se você tem a constituição física, o DNA é adequado para aquela função, para aquele trabalho. Na verdade, as pessoas já nem mais são concebidas de forma natural, né? Então, é muito interessante a gente ver, porque, do ponto de vista científico, nós já estamos com aparato para isso, né? Nós já podemos viver uma situação como essa, né? Então, é muito interessante. Então, vejam o filme Gattaca. Mas eu queria pontuar o seguinte: quando se contrapõe, por exemplo, como você fez aí, Kemel, a liberdade de expressão de imprensa, né, a proteção dos dados pessoais, é importante levar em consideração que a gente não pode fazer essa contraposição olhando apenas a Constituição, do ponto de vista da liberdade de expressão de imprensa, de um lado, e olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque você não pode contrapor um princípio constitucional com normas infraconstitucionais ou com regras estabelecidas na legislação infraconstitucional. Então, você tem que fazer essa contraposição entre os princípios constitucionais. Então, é liberdade de expressão e de imprensa, de um lado, e o que você pega do outro lado aí? O direito à intimidade. Professor, desculpe que eu estava achando o botão do microfone. Pois é, no caso, a proteção de dados pessoais ela foi equiparada a um direito fundamental. Né? Eu vi isso aqui Da onde você por exemplo, tira isso? Foi equiparado ao direito fundamental, mas como? Foi a partir da Lei Geral de Proteção de Dados que nós inventamos que existe um direito fundamental à proteção de dados? Ou a gente encontra na Constituição um princípio que dê essa qualidade, né, de direito fundamental à proteção dos dados? Onde é que está isso? Os direitos da personalidade, de direito à imagem, à honra, né, de você não ter assim, basicamente direito à imagem e à honra você pode suscitar isso como um direito a você proteger os seus dados pessoais, porque os dados pessoais têm uma pessoa por trás dos dados pessoais, né? Isso aqui não é simplesmente uma informação, um dado. Por exemplo, você divulgar dados pessoais, principalmente se forem sensíveis, eles podem comprometer a dignidade da pessoa humana, porque eu posso ser discriminado dependendo do tipo de informação que for divulgada. Né? Eu acho que os direitos da personalidade, no que se refere à imagem e à honra, está intimamente ligado com os dados pessoais sensíveis e a proteção desses dados. Esse é o sentido. E eu acrescentaria também o direito à intimidade, à privacidade,
não é? Isso, inclusive o direito à privacidade, né, que eu tive lendo, que a gente pensa que é um assunto novo. Na verdade, o primeiro caso em que se questionou a privacidade foi em 1859, que foi na França, se não me engano, que a foto era ainda novidade, fotografia, e uma foto de uma reunião de um grupo de classe média alta, né, de uma sociedade alta, foi divulgado no jornal, e as pessoas questionaram isso, que era o direito de estar só. Né, eu achei interessante isso. Falei, pô, isso parece que é novo, né? Direito à privacidade, mas é de 1859. A primeira vez que se tem notícia assim que isso foi questionado, esse direito. Pô, divulgaram uma foto, mas quem mandou isso, né? Você vê, já no século XVIII, século XIX ainda, na verdade. Então, bacana. Eu só queria fazer essa observação, apontar isso, porque quando a gente fala na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que entender que nós estamos falando de informações que são protegidas e que tem proteção não apenas na Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, veio regulamentar um direito que já estava encartado na Constituição Federal. Ela não criou uma coisa nova. Né? Quer dizer, criou uma coisa nova no sentido da forma de proteção, né? E trazendo também um regramento para isso. Mas o direito fundamental, os direitos fundamentais já estavam encartados lá no texto constitucional. Como você falou, direito à dignidade da pessoa humana, que, enfim, seria o princípio reitor, né? É o princípio que é basilar, né? Que eu diria até que é o princípio raiz, né, de todos, e aí do qual derivam os direitos da personalidade, e aí derivam aí, então, o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito à honra, ao nome, à imagem, isso tudo que você falou. Então é importante a gente não perder essa dimensão de que, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando a proteção de direitos que estão encartados na própria Constituição Federal. Achei muito interessante. Agora, você falou na questão da punição, ou da possibilidade ou não de punição de jornalistas, e você fez uma espécie de isenção aí do jornalista. Eu queria que você fala um pouquinho mais sobre isso. O que você quis falar quando você parece que tirou o jornalista como destinatário da norma, da Lei Geral de Proteção de Dados? O que você quis dizer com isso? Desenvolve um pouco. Na verdade, o que acontece? Quem tiver com a LGPD aí puder dar uma olhada, no artigo 2º, diz a quem se aplica a LGPD, né? A todas as pessoas, porque, por exemplo, uma questão curiosa, né? Tem muita gente que pensa que a LGPD ela só se aplica a questões de internet. E, na verdade, não. Se você tem um pequeno comércio e você anota o seu cadastro numa fichinha de papel, a LGPD se aplica para você também. Então, não é só para quem está na internet, né? Agora, curiosamente, a LGPD, no artigo 2º, ela diz, olha, para quem se aplica a LGPD? A todas as pessoas físicas e jurídicas, se houver interesse econômico. Agora, a quem não se aplica a LGPD, atividades exclusivamente jornalísticas, atividades culturais e acadêmicas. Então, a própria LGPD, eu acho até para evitar dizer, não, isso aqui é uma censura, né? A LGPD vem para minimizar, para mitigar o direito à liberdade de imprensa e tudo mais. Ao contrário, ela vem dizendo, olha, não se aplica para atividades exclusivas, essa palavra eu achei importante, exclusivamente jornalísticas. Que eu vi casos de discussões aqui dizendo, pô, mas peraí, mas e a assessoria de jornalística? Assessoria de imprensa, aplica também? Não, isso aqui não é exclusivamente jornalístico. Então, um assessor de imprensa, ele pode sofrer as sanções da LGPD. Já a atividade exclusivamente jornalística, divulgar uma matéria... Você vê esse caso, por exemplo, da esposa, a nora do presidente, por exemplo. Bom, uma situação... O senhor imagina se isso acontecer com um advogado? Eu fiz uma comparação, né? Porque ela é psicóloga, uma profissional liberal. Se uma pessoa, um jornalista, sentar num escritório de um advogado, conversar com ele, não como cliente, né? Mas já sendo um jornalista para tentar pegar alguma informação, seria legítimo ele sair dali e divulgar isso? Porque foi mais ou menos o que esse jornalista fez. Agora, eu vi que ele se deu mal, porque eles falaram, não, isso aqui foi uma divulgação publicitária. Só que, pô, divulgação publicitária, mas ela pediu. Qual foi o consentimento, né? Assim, eles não foram penalizados, foram condenados a pagar danos morais, mas não pela matéria jornalística, por dizer que eles estavam divulgando uma publicidade sem autorização. Então, você vê que eu vi que realmente
a liberdade de imprensa, ela é bem protegida e é um direito, assim, bem forte, né? Não, se é que se pode falar assim. Né? E o que eu falei de excluir os jornalistas da aplicação da lei é porque está expresso no artigo 2º, parágrafo 2º, dizendo que não se... O que, meu? É o artigo 4º, É o inciso 2. quarto. Inciso, Desculpe, o inciso artigo 2. 2º são os fundamentos que fala sobre a autodeterminação de O artigo informação. 4º E diz isso assim, foi um negócio também que me chamou a atenção, que, por exemplo, ele fala de autodeterminação, que são os fundamentos, e fala da liberdade de expressão. Então, a própria LGPD já diz, olha, você é livre. O que é autodeterminação? Né? É um conceito filosófico, aristotélico, que diz que você tem autonomia para você fazer o que você quiser com seus dados. Você pode permitir ser divulgado, você pode não permitir, você pode revogar, você pode fazer uma portabilidade. São os fundamentos. Além do próprio a autodeterminação de informação e autodeterminação informativa, a própria liberdade de expressão. Está no artigo 2º, que são os fundamentos. E, realmente, o artigo 4º é que exclui da atividade exclusivamente jornalística, acadêmica, né? Para nós que vamos fazer pesquisas, por exemplo, se a gente for tratar dados pessoais, ainda que sensíveis, a LGPD não se aplica para nós. Tampouco para os jornalistas, né? Desde que em atividade exclusivamente jornalística. Muito bem, muito bom. Gostei muito da sua exposição. Vamos fazer um intervalozinho, depois a gente faz a terceira exposição e aí a gente faz o encaminhamento final, faz os comentários sobre as falas todas, tá bom?